Olá, meus amigos, tudo bem? Eu sou Paulo Portinho e hoje a gente vai falar de aposentadoria com ações, tá? No Brasil isso é muito raro, a gente tem um histórico muito grande de juros de 22, 26, 40%. Então você dificilmente vai encontrar alguém que possa te passar essa experiência. É difícil que você tenha um avô com essa experiência, um pai, um tio. É difícil que você de garoto já sinta, já opere no mercado, como acontece com pessoas de 12, 15 anos nos Estados Unidos, ou já recebam ações desde que nascem e comecem a trabalhar com essa lógica de renda variável. Eu vou tentar mostrar para vocês o que significa no exterior, né, o que eu vi na prática no exterior, o que significa de fato se aposentar utilizando o mercado de ações. Me acompanha. Pessoal, de início aqui, eu estou baseando esse estudo aqui no que eu escrevi no meu livro, O Mercado de Ações em 25 episódios. Ali atrás está a edição anterior, tem uma edição nova que vocês estão vendo aí, o capinha verdinha, em que eu falo de praticamente 23, 24 anos de estudos sobre a Bolsa de Valores brasileiras. Então, como se comportar na Bolsa, como você avaliar o que é um longo prazo, o que não é um longo prazo, quais os grandes riscos, tudo isso é tratado no livro. O livro já vendeu mais de 20 mil exemplares, então imagino que muitos que estão me vendo aqui já devam ter lido o livro, mas eu lancei uma versão nova, tem mais ou menos uns 6 meses, para atualizar o que foi na de 2009. Gente, há duas formas básicas de se aposentar com ações. Uma, você acumular uma carteira parruda, grande, e viver só de dividendos. A vantagem dessa qual é? É que esse dinheiro, se você se aposentar com 55, 60 anos, se você viver mais 60 para 120, o dinheiro não vai acabar, porque você está usando só o dividendo. Essa é a forma, é muito difícil conseguir isso. Você tem que acumular um patrimônio significativo, você vai ver nos dados que eu vou colocar aqui para você. A outra forma, que é a forma que normalmente as pessoas fazem, é acumular uma carteira e na hora que você estiver efetivamente se aposentando, parei de trabalhar, vou viver exclusivamente dessa carteira, uma parte você vende, né, realiza ganho de capital, etc., e uma parte você recebe de dividendo. Essa é a forma mais comum. Então o cara, por exemplo, consegue receber de dividendo 3 mil por mês, que é uma excelente grana, mas ele precisa compor com mais 2, tá? Então, qual o problema desse modelo? Esse modelo é um modelo que você tem que estimar o seu tempo de vida, né? Após a aposentadoria, para você não cometer o erro do Jorginho Guinle, playboy carioca, que recebeu uma herança de, se não me engano, a última vez que eu vi era no começo do século passado, era coisa de 2 bilhões de dólares, o equivalente do que ele recebeu na época. E ele prometeu gastar tudo até os 80 anos. Ele viveu até os 88, então ele passou 8 anos realmente vivendo de favor. Tudo bem que o favor dele é diferente do nosso, ele vive de favor no Copacabana Palace e tal, tomando um uísque de 800 reais. É diferente, o favor dele é diferente. Mas, assim, acho que se a gente tiver que viver de favor vai ser bem pior do que isso. Então, o problema desse modelo é um modelo que você tem que realmente ir calibrando, porque você vai acabar com sua carteira de ações em algum determinado momento. Agora vamos falar especificamente de como se aposentar com dividendos. Tá? Não é muito fácil você achar as empresas que pagam mais dividendos. Normalmente quando você pega um ranking, as primeiras empresas normalmente são empresas que não pagam dividendos regulares, né? Pagaram um dividendo extraordinário. Então quando você for efetivamente aplicar em uma empresa que paga dividendos regulares, você precisa ver o histórico dela, se ela paga sempre, se é da política dela, se está no estatuto dela, se é no formulário de referência, ver qual é a política de dividendos dela. Quer dizer, você tem que olhar essas coisas todas. Também tem outro problema, que o dividend yield, o retorno com dividendos, depende muito do preço que você pagou na ação. Vou dar um exemplo rápido aqui. O Banestes, ele costuma, hoje acho que não está pagando porque o Banco Central cortou os dividendos dos bancos, mas ele pagava em torno de 0,21 centavos, 0,021 centavos por mês. Acho que, se não me engano, juros sobre capital próprio. Não tenho certeza, tem que olhar ali. E ele chegou a bater R$ 7,43. Se você tivesse comprado ele pelo R$ 7,43, esse 0,021 equivaleriam a 0,28% ao mês. Se você tivesse comprado na mínima desses 52 semanas, 4,63, equivaleria a 0,45. Então depende muito da sua compra, né, para você saber qual é o seu dividend yield. Mas as nossas premissas vão ser as seguintes, gente. Dá uma olhadinha nesse slide aqui. Bom, acho que esse disclaimer é importante, né? Essas premissas não são fáceis. Não é possível pensar em fazer isso sem conhecer bem as formas de investimento.
Isso não é market timing, não estamos falando de análise gráfica, acertar na mosca, não é nada disso. Estamos falando de intimidade com as empresas, intimidade com o processo de diversificação, tá certo? O investidor consciente conhece o que investe. Tá? Lê release de resultado, lê fato relevante, comunicado a mercado, lê formulário de referência, lê nota explicativa. Tá? Não é nada do que vai ser falado aqui é trivial, facílimo. As premissas vão ser razoavelmente conservadoras, nada exagerado, mas não são fáceis. Tá? A primeira premissa vai ser o dividend yield, 4% de dividend yield que vai ser reinvestido durante esse período de semeadura. Tá? A inflação de 3% ao ano, que a gente vai considerar para os próximos anos, e um 15% de ganho de capital nominal na carteira. Isso parece muito difícil, mas se você considerar o reinvestimento de dividendos, a inflação, talvez estejamos falando aí num crescimento real abaixo de 10%. Se você pensar ainda que o cara vai fazer os aportes vão crescer com a inflação, que essa é a premissa que a gente está utilizando aqui, você vai começar com um aporte, você vai ver adiante, esse aporte vai crescer com a inflação. Se você considerar isso, esses 15% ficam até menos difíceis, mas não é nada fácil. Tenha isso em mente. As pessoas vão dizer para você que 50%, 60% na bolsa é fácil, mas para esse tipo de investimento de longo prazo, tudo isso que a gente está falando aqui é, de certa forma, desafiador. Qual foi o teste que eu fiz, pessoal? Eu testei os dados com a realidade de 2020. Um teto do INSS de 6.100 gera uma contribuição de R$ 713. Por que eu usei o INSS? Volta aqui para mim. Por que eu usei o INSS? Porque compulsoriamente todo mundo que trabalha, que tem um bom emprego, etc., tem que pagar. Ainda que não tenha um bom emprego, tem que pagar de qualquer maneira. Mas quem consegue ganhar mais do que 6 mil e poucos reais, tem que pagar 713. Só que você paga muito mais do que isso. Você paga 713 reais, mas o seu patrão paga 20%. Então, se o seu salário é 10 mil, você paga 713 da sua parte e o patrão paga mais 2 mil. Então, na verdade, você contribui para a Previdência em 2.713. Eu vou usar aqui só a parte que você contribui. E você vai ver que com esse 713 você chegaria a coisas razoáveis num período grande de investimento, né? Chegaria a coisas razoáveis. Dá uma olhadinha aqui nos resultados. Mas se você passar 12 anos fazendo isso, 12 anos investindo R$ 713, você vai conseguir uma renda vitalícia de 730. E o seu patrimônio acumulado vai ser de cerca de 220 mil reais. Por que eu botei esse 730 aí? É só para você ver que você bota 700 por 12 anos e talvez tire 730 para sempre. Quer dizer, é legal, né? Mas, obviamente, você não vai viver com isso, porque sua renda era de pelo menos 6 mil reais. Para você conseguir o teto do INSS, seria necessário ver que não é tão fácil. Seria necessário investir por 29 anos. Você atingiria um patrimônio enorme, né? Grande pra caramba, só que com seu dividendozinho de 4%, né? e com o que a inflação come do seu poder aquisitivo, você precisaria de um patrimônio de R$ 1.850.000 mais ou menos. Se você acumular pelo período esperado para a aposentadoria do INSS, 35 anos, você vai conseguir acumular um valor bastante expressivo, 3,7 milhões de reais, não há nenhum mistério nisso. 35 anos é tempo pra caramba, né? E você vai obter uma renda possível de 12.300. Volta aqui para mim. Percebe, gente? São premissas desafiadoras, nada disso é muito fácil. O dividend yield hoje no Brasil, não sei no futuro, hoje no Brasil o dividend yield de 4% não é tão difícil. Né? Tem bastante empresa pagando mais do que isso, e empresa razoavelmente sólida, né? Assim, quando eu digo sólida, eu falo olhando para o passado dela, nunca deu nenhum problema. Não é muito difícil, mas os 15% regularmente, né? Você tem que ter bastante disciplina, porque você pode sem querer pegar um ano que você vai dar 40%, 50%, aí você pega e compra um carro. Esse tipo de disciplina, né, no mercado é fundamental. Mas você deve ter percebido uma coisa complicada nesse modelo, e é por isso que esse modelo não existe de fato. Né? Ninguém acumula 2 milhões de reais para viver com 6 contos. Estou errado. Você não vai acumular 2 milhões de reais para pegar só o seu dividendinho. Você não vai. Tá certo? Você vai usar aquela grana, você vai usar esse dinheiro, você vai viver num nível muito melhor. Ninguém que tem 2 milhões de reais vai viver no nível de 6 mil. Tudo bem que o cara vai ter a aposentadoria normal dele, isso aí é só um complemento, né? E aí que entra o modelo que realmente acontece no mundo inteiro e que talvez daqui a 20 ou 30 anos, 15 anos no Brasil, comece a acontecer com as pessoas que vão se aposentando. Elas vão ter uma carteira, essa carteira vai ser utilizada para vender as ações e compor com o que ela recebe de dividendo, que é o modelinho que a gente vai falar agora. Dá uma olhadinha aqui. As premissas vão ser as mesmas, só que eu vou considerar que você passou 20 anos investindo, mas não de forma direta. Tá? A cada 4 anos de investimento você vai parar por 2. Isso é para compensar as dificuldades que acontecem na realidade.
Num período de 30 anos, por exemplo, você teria contribuído apenas 2/3 do tempo. Ou seja, você passou 20 anos aportando, mas deixou sem mexer na carteira, ou sem retirar dinheiro, né? Então em 30 anos você conseguiu aportar somente por 20. Volta aqui para mim. Por que eu coloquei isso? Porque é muito difícil realmente você passar 35 anos, 30 anos, sem oscilações de renda e sem oscilações de necessidade de caixa. Tá certo? Tem filho que nasce, você quer fazer um agrado diferente, você quer um carro um pouquinho melhor, você troca de casa. Quer dizer, um monte de coisa que acontece na sua vida que faz com que você, eventualmente, em alguns momentos não consiga. Então esse modelo são 30 anos de investimento. Se tiver 30 anos, você vai até os 60, 35, 65. Só que você só vai investir por 20. Tá? Então vamos ver o que esse tipo que esse modelinho nos daria de retorno. Dá uma olhadinha. Como a gente já sabe de cara que você vai passar 20 anos investindo durante 30, ou seja, em 10 anos você não vai conseguir aportar nada, a gente já sabe exatamente o valor que você vai conseguir acumular ao final desses 30 anos, que é 1,5 milhão após 30 anos. Perceba, você só contribuiu por 20. Tá? Esse 1,5 milhão já está descontado a inflação de 3% do nosso modelinho. Suponha que você conseguiu isso aos 55 anos. Tá? Você começou aos 25, terminou aos 55. Se a sua intenção for gastar tudo em 15 anos, quer dizer, você acha que eu não estou muito bem de saúde, ou então quero viver, sei lá, 10 anos a 1.000, né? E vou até os 70. Então aí você pode gastar 11 mil reais por mês desse 1,5 milhão. Se você for, eu quero que esse dinheiro dure até os 75 anos. Você poderia gastar 9.100 reais por mês, que esse dinheiro sobraria. Em 30 anos, quer dizer, até 85 anos, você conseguiria usar 7.181. Se a gente pensar em 50 anos como uma perpetuidade, até porque realmente você tem uma expectativa de que você chegará aos 105 anos, é uma expectativa bem agressiva, né? A gente pode considerar isso como uma perpetuidade. Você poderá gastar R$ 5.780 por mês até os seus 105 anos, né? Que é praticamente a eternidade, né? Então volta aqui para mim. Pessoal, só para vocês entenderem o porquê, eu utilizei aqui R$ 713 reais, que é o limite do INSS. Isso aqui teria sido gerado para você, não é? É por isso que algumas pessoas se sentem um pouco lesadas com o modelo do INSS, porque elas acreditam que pagaram muito e recebem pouco. E é fato. Você viu aqui que sem brilhantismo, sem genialidade nenhum, isso aqui eu estou falando para o futuro, né? O Brasil do passado era 30%, né? De renda fixa 25%, tá certo? É outro nível, né? Eu estou falando para o futuro. Sem gigantismo, sem brilhantismo, sem ser genial, você conseguiria uma renda igual a que o INSS te daria, com uma diferença que ela seria crescente. Esses 6 mil que eu coloquei lá no começo, você atingiu 5.780, ele sobe com a inflação, tá? Sobe com a inflação, sobe com a valorização. Então, você atinge aquele patamar, só que aquilo vai só melhorando. E o INSS, a tendência é só diminuindo, né? Mas as pessoas que se sentem lesadas, na verdade, elas não leram o contrato, infelizmente, né? O contrato, infelizmente, é um contrato de repartição. Então, se o déficit aumentar muito, é capaz de você contribuir cada vez mais e ter uma renda cada vez menor. É a regra do Brasil, nosso pacto social. Tá certo? Não adianta, a única coisa que a gente pode fazer é tentar acumular patrimônio por fora para poder compor, porque no futuro, talvez, essa aposentadoria não seja. Já existem algumas estudos para que as pessoas se aposentem com menos dinheiro. Né? As pessoas mais jovens chegaram a falar de no máximo R$ 2.000, no máximo 2 salários mínimos. Então, é uma realidade que tem acontecido no mundo inteiro, então a gente não pode negligenciar. Né? Mas perceba, com o que você pagaria para o INSS, você conseguiria, sem que o seu patrão aportasse nada, você conseguiria, são desafiadores esses números, né? Você conseguiria se aposentar melhor, né? Passando só 20 anos de aportes, né? Durante 30 anos você aporta durante 20 apenas, você conseguiria viver até os 105 anos recebendo o teto do INSS crescente. Tá? Então, isso mostra claramente como é que os estrangeiros veem a Bolsa, o que eles buscam e o que talvez daqui a 10, 15 anos a gente comece a ver pipocar no Brasil.